Pronto. Então, voltando aqui, vou estar hoje, né, na aula de dados e informações em saúde com vocês. A gente vai conversar um pouco, né, sobre o que seja dados, o que seja informação, né? Mas antes, né, eu não sei se todo mundo fez o pré-teste, que até sexta-feira só tinham feito 8 pessoas. Vocês conseguiram? Alguém teve alguma dificuldade? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no AVA da UFPE, que a gente chama de AvaMed, né? Deixa eu só ver aqui. Quem quiser falar, fala aí se teve alguma dificuldade. Conseguiu, Walter, né? Enquanto isso, deixa eu abrir o AVA. Deixa eu mostrar o AVA para vocês, né? Porque, assim, quem não é de medicina, não sei se já utilizaram, né? Sempre foi feito sem problemas. Agora, se ele funcionar, tem dificuldade com o meu AVA. Aniele, né? Tá, falou aqui. Deixa eu abrir ele aqui, que a gente vai vendo junto, antes de começar a aula. Não sei se é a minha internet que está ruim. Luiz. Professor, posso só fazer uma pergunta rapidinho? Pode, uma, duas. A informação do pré-teste, que a data para a realização dele era no dia 6. Dia 6, né? Ela já estava dentro do AVA desde o início, com todas as outras atividades? Então, porque assim, o hábito é de computação, né? Qual é o teu Isso. curso? Engenharia. Engenharia, né? Então, o que é que acontece? É que eu não estou conseguindo abrir o site. Mas o AVA, a gente tem algumas configurações, tá? A gente é um sistema de... Pronto, consegui aqui. É um sistema de gerenciamento, né, de informação acadêmica, né, educacional, um ambiente virtual de aprendizagem, e a gente consegue configurar a hora que a gente abre e a hora que a gente fecha alguma atividade, tá certo? Existe também o label, né? O título que a gente bota em cada atividade. Às vezes, o que é que acontece? Eu mudo, ou o professor muda a configuração da data de encerramento e esquece de mudar o label. Então, o mais importante possa ser que no label da atividade, na descrição da atividade, esteja uma data, mas ela está em outra. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que acontece. Aqui, Tá, eu só perguntei porque na terça-feira... Pode falar. 10 horas e 52 da noite, falando sobre o pré-teste, que era para ser realizado até as 11h59 do mesmo dia. E eu indo virado, e eu estava sem meu notebook, eu estava com o celular, e eu ainda tirei ainda uns prints, porque a formatação do site do AVA pelo celular ficou muito ruim. Aí eu tive que ler as frases em vertical. Aí foi só isso. Eu consegui fazer o pré-teste, mas foi só um pouco de sufoco. Eu entendo. É bom ter esse feedback de vocês, tá certo? Porque, assim, esse AVA, esse ambiente virtual, quem é o administrador é a UFPE, é um departamento chamado Spread, que é o EAD da UFPE. Não sei se vocês conhecem, tá? Então, eu não tenho domínio da parte de modificação, tá entendendo? Infelizmente, ele é baseado no Moodle, né? É uma plataforma, né, de EAD, tá? Que é software livre, você não paga, tá. E a gente usa ele, porque muitos professores usam Classroom, né? Assim, tem outros ambientes, tá certo? Mas a gente usa esse AVA porque a gente tem um controle maior sobre as atividades, sobre o percurso, né, de aprendizagem do aluno. Ou seja, a gente tem domínio dos dados, do que acontece dentro do ambiente. Já no Classroom, a gente não tem domínio, a gente não tem como, né? É o Google que é o dono do Classroom, né?
Tipo aqui, vou dar um exemplo. No AVA, nesse Moodle, eu sei que horas Luiz Fernando entrou, eu faço log, né? Eu consigo ter todos esses dados, eu consigo ter um gerenciamento melhor, tá entendendo? Já no Classroom, eu não tenho esse gerenciamento. Então, para a gente, assim, cada professor tem o livre-arbítrio de usar qualquer ambiente virtual na UFPE. Então, a gente, como é mais da área, escolheu o AVA da UFPE. Tem professor que usa o Classroom. Então, assim, eu sei também, que eu sou da parte de usabilidade, o Moodle é mais chatinho do que o Classroom, tá? Mas, assim, a gente tenta resolver esses problemas, tá? Que nem você falou aí, no celular é horrível. Eu confesso que ou dispositivos móveis, né? É melhor você usar num desktop, assim, enfim. Mas essas questões, né? Eu não consigo resolver, é só o pessoal de lá, certo? Mas aqui, exemplo, vou botar uma atividade aqui, deixa eu ver aqui, ó. A minha atividade aqui. Deixa eu mudar, que essa é a visão do professor, tá? Eu vou mudar a visão do aluno. Espera aí. Que assim eu consigo ver tudo, estudante. Que nem tudo eu posso ocultar as atividades. Então, eu vou mudar meu papel aqui para estudante. E quando eu chego aqui, ó, se o AVA me ajudar, pronto. Aí eu tenho aqui, né? Aí quando eu venho numa atividade, eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? Isso serve para qualquer outro tema, né? Qualquer outra aula, tá? Exemplo aqui, ó. Bora a minha. Pronto, aqui. Dados e informações. São por tópicos, né? Então, tem minha aula, tem algumas informações, e aqui, ó, pré-teste. Tem um label, o label que eu digo é a definição, a descrição da atividade, onde a gente pode escrever o que eu quiser. E aqui embaixo tem aberto e fechado, tá certo? Então, o que vale é o que está aqui, certo? Aberto e fechado. Aqui o prazo é eu que escrevo manualmente, tá certo? Então, às vezes, o que é que ocorre? O primeiro prazo era sexta-feira, tá? Então, era dia 6. Aí depois eu mudei para o dia 9, mas eu esqueci de mudar manualmente aqui em cima. Até alguns alunos me perguntaram, mas professor, eu não consigo fazer porque está dia 6. Eu fiz, não, pode fazer. O importante é que eu mudei na configuração fechado. Dia terça-feira, dia 13, que é hoje, até às 5. Então, até às 5 vocês poderiam. Mesmo que aqui em cima, aí vocês tentam fazer. Tá? Agora, se realmente não conseguir, é porque a configuração está aqui embaixo. Tá certo? Então, aqui, às vezes, eu me esqueço, o professor se esquece de mudar esse label daqui. Tá certo? Então, o importante, se vocês verem, toda atividade tem um início, que é o aberto, e tem o fechado, que é o prazo que vai fechar. O professor pode deixar o prazo para encerramento em aberto. Aí não vai aparecer o último item aqui, que é o fechado. Tá? Então, deixa eu ver se tem alguma... Pronto, essa atividade aqui, exemplo, certo? Da professora Magdala. Tem aberto, ela tinha botado o prazo para fechar, mas alguns alunos conversaram comigo e não conseguiram, eu abri. Conversei com ela, então a gente ainda deixou um prazo, porque como foi no começo, muitos alunos estavam entrando, tá? Essas primeiras semanas, a gente está tendo uma maior flexibilidade. Agora, até a confirmação da matrícula quem fez a modificação depois, porque até a professora Nara aumentou 10 vagas lá para Caruaru, tá certo? Então, vai ter mais alunos em Caruaru. Então, a gente está dando uma flexibilidade maior nessas primeiras aulas de entrega das atividades, tá certo? Então, quem ainda não fez esse mapa aqui mental lá da aula de saúde digital, né? Ainda dá tempo, tá? A gente está dando essa flexibilidade. Agora, a partir da aula de sexta-feira, que é Sistema de Informação em Saúde Pública, que é com a professora Nara, a gente vai ser mais regrado,
porque aí todo mundo já está matriculado, não tem isso, tá certo? Então, a gente vai começar a ter mais, seguir data de início, data de fim da atividade, tá? Mas essas duas primeiras aulas, que é saúde digital, dados e informações em saúde, a gente vai ter mais uma flexibilidade maior. Sendo que o pré-teste, tá, que eu fiz hoje, não tem como eu estender mais tempo do que hoje, porque pré-teste é para ser antes da aula, tá certo? A gente vai ter um pós-teste depois. Então, assim, quem fez, legal, fez tudo. Então, é o que eu vou ver agora. Alguma dúvida, Luiz? Deu para entender? Nenhuma, deu sim. Muito obrigado. Tranquilo. E qualquer dúvida, podem... Lucas, Matheus, levantou a mão. Pode falar. Lucas, ou escrever, não sei. Tem microfone, Lucas? Pode falar, Lucas. Tá sem, o microfone não tá... Ele está escrevendo no chat, professor. Ah, tá. Ah, beleza. Então, enquanto ele escreve, eu vou falando. Aí, quando ele escrever, eu leio o que ele escreveu. Tá certo? Acho que ele... Ah, professor, atividade 3.2, tipo, estão com duas datas... Ah, é isso que eu falei. Bora ver agora. 3.2... Deixa eu ver aqui. 3. Pronto. Exatamente, que é o label. Tá certo? Então, assim, eu até ainda vou configurar, que é a atividade de avaliação dessa minha aula, tá certo? Então, assim, não se preocupem, eu vou hoje, depois da aula, eu vou pegar e vou ajustar aqui, até porque não tem início nem fim, tá? A 3 é o pós-teste também, tá fevereiro, porque foi da último semestre que a gente ofertou, tá certo? Então, eu ainda vou ajustar essas configurações aqui. Era para deixar oculto também, eu esqueci de ocultar para vocês, tá certo? Tá? Então, assim, qualquer dúvida, me perguntem, porque assim, é tanta coisa às vezes que a gente, detalhezinhos, a gente se esquece. Certo? Mas alguma dúvida, pessoal, em relação ao AVA? Então, qualquer dúvida, vocês vão, perguntem, botem lá no grupo, tá? Porque, assim, às vezes, ou eu estou ocupado, ou algum outro professor está ocupado. A professora Nara também usa muito AVA lá em Caruaru. Acho que o pessoal de Caruaru já é mais craque, né? Que eles usam mais o AVA, o Moodle, no caso, né? É lá em Caruaru, tá certo? Então, qualquer dúvida, mandem no grupo, porque um pode ajudar o outro. Quando eu vejo, eu respondo, tá certo? Então, a gente vai se ajudando nisso, certo? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver quantos já responderam. Deixa eu voltar meu papel de professor. E eu sou coordenador do AVA em Recife, de Medicina Recife, tá? Então, eu consigo ver tudo. Eu digo que eu sou o chefe do BBB de Medicina Recife, né? Porque eu sei o que é que os alunos fazem, o que é que eles não fazem. Então, é bem legal isso. Deixa eu ver aqui, se eu conseguir aqui. Espera aí. Já mudou? Não. Ele está lento hoje. Então, enquanto ele não vai indo, vai abrindo aqui, aí eu gosto muito, pessoal, assim, de dar uma aula muito participativa, tá? Eu gosto, assim, eu uso o Kahoot, não sei se vocês já ouviram falar, que é um site de perguntas, né? Eu vou fazendo perguntas e vocês vão respondendo, a gente vai discutindo. Eu não gosto daquela aula expositiva, tá? Então, a partir de hoje, tudo que eu falar aqui, eu gravei videoaulas, tá certo? Então, tudo que eu falei... Eita, tá com algum problema. Deixa eu abrir o carro. Então, tudo que eu falei já está em videoaula, tá certo? Eu tenho aqui... Deixa eu mostrar para vocês, antes de a gente começar, se o AVA abrir... Deixa eu voltar aqui. Pronto, abriu, né? Deixa eu ver lá, ó. Bora ver o conteúdo, tá? Então, eu vou liberar isso depois. Hoje à noite, tá tudo oculto aqui, ó.
Se vocês verem, o curso para estudante. Todo o material já está aqui, prontinho, mas a gente vai liberando aos poucos, tá certo? Então, a aula que eu vou dar hoje, a gente vai discutir, já são 3 partes, né? Então, tem a primeira parte, a segunda, a terceira. Tem um podcast, eu gosto também de diversificar. Eu fiz uma entrevista com o Renato Sabatino, um professor, que ele é o expert, é uma celebridade nessa área de telemedicina, saúde digital. Eu falei um pouco sobre dados e informações, a gente fez, é bem interessante. Eu fiz um podcast com um profissional de enfermagem, tá? Sobre Big Data. Então, interessante que essa enfermeira, né? Ela é enfermeira e estava fazendo uma especialização em Big Data. Então, é muito interessante ela contando a experiência dela, que muitos profissionais, né, da área de saúde estão procurando, né, essa parte, né, de análise de dados, né, que hoje em dia você tem dados, assim, muitos dados, e como é que a gente vai ver isso hoje, né, como é que a gente interpreta, como a gente visualiza, como é que a gente faz isso tudo. A gente tem uma aula, né, não é uma aula, mas o pessoal do SIM, eu não sei se vocês conhecem o professor Nivan, que é da parte de visualização de dados. Vocês conhecem? Já tiveram aula com ele? Não? Já, sim. Primeiro período. Já, né? Pronto. Ele deu uma aula aqui sobre visualização de dados, né? Bem interessante. Aí ele focou também na área de saúde, tá certo? Eu fiz algumas parcerias com ele, a gente teve um TCC de uma aluna dele, que eu fui co-orientador, a gente faz bem legal isso, tá? E eu não botei aqui, mas eu vou inserir, o semestre passado semestre não deu, porque esse semestre está super corrido, né? Mas eu chamei para uma palestra uma advogada, tá? Para falar sobre a LGPD. Vocês conhecem a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, foi bem interessante ela falando, a discussão. Então, eu gravei, né, essa palestra dela, e eu vou disponibilizar aqui. Eu ainda não botei, mas eu vou botar aqui. Quem tiver interesse nessa área de LGPD, que hoje em dia é muito importante, principalmente, né, na área de saúde, né? Dados do paciente, você tem que ter muito cuidado. Então, a lei está aí pegando. Então, vocês aí, né, de computação, né, da área de informática, tem que se ligar na hora, tudinho, tanto o pessoal de saúde, tá? Então, é muito legal isso. Aí vai vir o PowerPoint, tudinho, tá? Não vai ter esse trabalho, eu vou tirar, porque não dá tempo, certo? Aí tem um pré-teste, certo? Aí bora ver aqui. Quem fez o pré-teste? Então, bora lá. Pronto, 19. Legal, né? 19 pessoas fizeram um pré-teste. Eu só quero ver só mais ou menos como é que está. Aqui eu não vou botar quem fez o quê, vou passar aqui, mas eu consigo ver a média de vocês, né? Aí. Então tá bom, tá uma curva, né? Assim, a maioria está entre 6,5. O conhecimento, né, de vocês em relação a dados em saúde, né? Então, bora ver. Então, a gente vai discutir hoje, né, o que aconteceu, certo? E depois da aula, vai ter um prazinho para você fazer um pós-teste. Eu quero ver o quanto vocês adquiriram conhecimento com minha aula, tá? Será que essa média aqui vai aumentar ou vai diminuir? Será que eu consigo passar para vocês informação legal, conhecimento suficiente para vocês sobre esse tema? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, em relação à AVA, em relação a esse primeiro momento da gente? E a gente vai começar agora. Então, deixa eu fazer o login aqui, enquanto... No Kahoot, então, começando assim, quem tiver... Deixa eu abrir aqui.
Eu vou passar aqui. Cadê? Base de dados. Ai, como é que eu faço? Às vezes eu me atrapalho. Aqui. Não. Essa aqui. Pronto. Inicializar. Pronto. Então, bora lá. Então, bora lá. Deixa eu ver como é que é aqui. Modo clássico. Pronto. Então, acessem o site aqui, prepare-se, né? Kahoot.it, certo? Quem tiver aí no computador, quem tiver no celular, e bota esse PIN, é o 3471211. Que à medida que a gente for conversando, ó, pronto, bota o nome, tá certo? Porque o Kahoot é o seguinte, vai fazer perguntas e vocês vão respondendo, tá? E vai ter um ranking, tá certo? Um ranking depende de algumas variáveis. Se acertou o tempo que responde, tá? Então, o Kahoot tem um algoritmo aí de ranquear, né? Para ver quem fica em primeiro, segundo e terceiro lugar, tá certo? Então, eu quero ver da turma aqui, né? Quem vai ficar em primeiro e em segundo. E eu vou dar uma pontuação, tá certo? O primeiro lugar, tá certo? Eu vou dar o quê? Meio ponto na minha nota da minha disciplina, ou do minha disciplina, não, do meu tema, tá certo? E o segundo, 25 décimos, tá certo? Então, bora lá. Então, fiquem atentos para ver quem vai ser em primeiro, em segundo lugar desse ranking, tá? Desse jogo. Isso é baseado em gamificação, tá? Então, bora ver. Então, vão inicializando, vão botando aqui, que eu vou para a apresentação aqui, tá? Pronto. Então, é o seguinte, pessoal. Eu não sei se... Porque eu não estava assim, eu comecei lá na primeira aula, né? Mas não sei se as professoras falaram, né? Que essa questão do pré-teste e do pós-teste, né, é só para medir o conhecimento de vocês. Não se preocupem em ter nota. Nota que eu digo assim, de 0 a 10. Assim, no teste em si. A nota é o seguinte, fez o teste, o pré-teste e o pós-teste, tá? Tem 10. Quem não fez, tem 0. Tá certo? Eu não vou pegar o quanto se você tirou 7. Isso não é a nota. O que a gente quer é o seguinte, depois isso é uma análise do professor, para melhorar a aula, certo? Espera aí, deixa eu ver, vocês estão falando aqui no chat, né? Espera aí, deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Ah, tá. Ok, então é o seguinte, o pré e o pós, né? Assim, o importante é fazer, sem preocupar em tirar uma nota forte. Façam assim, despreocupado. O aluno fez o pós-teste, o pré, tirou nota 10, naquele tema, naquela aula, tá certo? Não fez, 0. A gente é bem assim, tá certo? Agora vai ter as atividades, tá certo? De cada tema, cada professor vai mandar uma atividade, tipo saúde digital, né? Teve atividade do mapa mental. Então, a professora Magdala vai dar uma nota normal. Agora, tem professores que não vão passar pré e pós. Aí depende muito da dinâmica do professor. Sim, vai, João, vai. Não se preocupe, eu não sei até se eu configurei para vocês verem a nota. Porque, na verdade, assim, não sei se é interessante, tá? Talvez seja, mas a nota final vai ser, vocês vão ter o quê? 0 ou 10, tá certo? Agora, detalhe, é o que eu botei lá no grupo. Quem fez, assim, para não ser justo, tá certo? Quem fez o primeiro, a nota que nem o pessoal foi, assim, até sexta-feira, vai ter a nota, como é que se diz? Cheia, né? 100% da nota. Quem fez até hoje, eu vou tirar 20%. Então, quem fez até hoje, né, passou do primeiro prazo, vai ter a nota de 0 a 8.
tá certo? Quem fez até sexta-feira tem a nota fez 10. Quem não fez, ainda. Aí quem fez até hoje, né? De sexta até hoje, quem fez 8, e quem não fez até hoje é 0. Tá certo? É só para não ser injusto com quem teve aquela preocupação de fazer no prazo correto. Beleza? Só para a gente alinhar. João Marcos. Acho que é o que está escrevendo, né, João? Não, o professor, é que a gente saiu a nota hoje no SIGA, que a gente foi confirmado para eletivo. Aí a gente já teve essa primeira atividade, mas a gente não está nem com a plataforma no AVA, a abazinha. Você é de Caruaru, né? Isso. Pronto. Vocês de Caruaru, que foi confirmado depois, vai ter, assim, eu vou considerar hoje, tá? Quem foi? Eu vou pensar direitinho. Não se preocupe, ninguém vai sair prejudicado. É como eu disse para vocês no começo. Essas 2 primeiras aulas, vocês não vão ser prejudicados, tá certo? A gente vai ajustar prazos, nota. Eu vou pensar direitinho para ninguém ser prejudicado com isso, tá certo? João, acho que foi João, né? Isso, Tranquilo. entendido. Não se Tranquilo. preocupe, não, tá? Quem foi confirmado hoje, vai dar tempo aí. Agora, a partir da próxima aula, que é a professora Nara, tá? Sistema de Informação em Saúde, aí não, aí a gente vai seguir tudo certinho, tá? Mas essas 2 primeiras semanas a gente está ajustando isso, certo? Então, bora lá. Bora ver aqui. Pronto. Isso não que eu já botei, passa. Então, a primeira questão, bora lá para o Kahoot. Aniele, pode ir falando, se quiser, ou escrevendo aí, tá? Professor, boa tarde Oi. novamente. Eu entrei Ô, no Kahoot, só que eu tive um probleminha com a minha conexão e eu não estou conseguindo entrar, tá dando limite atingido de jogadores. eita, então deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Eu não sei se tem que configurar. Ah, porque é... Ixi, Maria. Porque eu acho que é uma conta grátis. Acho que tem limite. Deixa eu ver aqui. Só um minuto aqui. Eita. Ai, meu Deus. Espera aí. Kahoot já tem quantos? Eita, já tem 20, né? Acho que vai ter que... Não sei, acho que o limite é 20. Deixa eu ver aqui. Ó, básico. Up to 10. Não. Até 10, né? Então, para não ser injusto com todo mundo, né? Alguém também teve, além de Aniele, esse problema de não conseguir entrar aqui, que a gente somos uns 29, né? Limite atingido. Desculpa, pessoal, então eu não sabia. Então vamos esquecer o Kahoot, para não ser injusto. Então bora aqui, ó. Poxa, eu gostava tanto de... Bora fazer o seguinte.
Bora usar o Kahoot, mas eu não vou dar pontuação, porque vai ser injusto, tá certo? Assim, bora ver, só para... Certo, Aniele? Quem não conseguiu, assim, só para a gente ter uma dinâmica. Bora a primeira pergunta, tá? Prestem atenção aí. Aula de dados e informações, tá? Então, preste atenção aí. Vai ser um quiz. A imagem, o que é que significa essa imagem aí para vocês? É um conhecimento? É uma informação? É um dado? Ou é uma sabedoria? O que é que vocês acham? Pode falando, Aniele, se você quiser. Eu posso ir respondendo pelo microfone? Pode. Vai ser um prazer. É um dado? Certo, daqui a pouco eu respondo. Sua resposta é um dado, certo? Aí, já respondeu. Realmente, tá, pessoal? Aqui, o que é que a gente fez? A maioria, né, falou que era um dado, certo? Mas teve alguns alunos, né, que ainda responderam que era informação, certo? Mas a gente vai discutir um pouquinho isso. Bora avançar, bora ver quem está no ranking aí. Olha, Eduardo, depois José Lucas, depois vem Pedro, tá? Mas bora lá. Alguém sabe a diferença de um dado e uma informação? Alguém poderia me dizer aqui qual a diferença de um dado ou informação, né? Que, assim, pela resposta foi quase meio a meio, 10 e 8, né? Alguém quer comentar, quer explicar aqui para o pessoal? Pedro, pode dado falar. é basicamente uma característica de alguma coisa, né? No caso, um exemplo, um dado seria minha altura, meu nome ou meu peso, e uma informação é um conjunto de dados, né, que você consegue ter, né? Um exemplo de uma informação seria meu peso e minha altura, o IMC, né, no caso. Que aí você conseguiria do IMC, você tira os dados peso e altura, né? Isso seria uma informação. Certo, Pedro. Alguém quer complementar? Alguém quer falar alguma coisa para complementar o que Pedro falou? Só complementando, é que dados, eles são só números ou qualquer outro tipo de informação não processada. E aí a informação é o que dá sentido ao que foi analisado, basicamente. Legal, Luiz Fernando, né? Acho que alguém também ia falar na hora, que acho que quem é que estava falando? Fui eu, professor, mas era basicamente isso que eu ia falar. Pronto. Oi, Anel, desculpa. Não, Tranquilo. bora fazer o seguinte, levantando a mão, né? Que a gente bota em ordem para não houver, assim, quem quiser falar, tá? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Mas o que Luiz Fernando falou complementou, né? O que Pedro tinha falado, tá? Porque, na verdade, né, pessoal, dado seria o quê? O valor bruto, né, de alguma coisa, certo? Então, quando eu boto, deixa eu botar aqui, aquela imagem, né? Porque quando eu boto que é 139, assim, um valor sem estar dentro de um contexto, né? Isso é um dado, sem ser processado, né? Como o Luiz Fernando falou. Isso é um dado, é um valor bruto, certo? Agora, quando eu boto esse dado, quando eu processo esse dado, quando eu boto dentro de um contexto, né? Exemplo aqui, ó, 378 e 335. Ele sozinho não significa nada, não tem sentido. Agora, se eu boto ele dentro de um exame, eu já consegui processar, já consegui ter um contexto. Ele virou o quê? Uma informação. Tá certo? Então, essa é a diferença. Todo mundo conseguiu entender? Quem estava naquela dúvida? Tranquilo? Posso prosseguir? Pronto. Qualquer coisa pode me interromper, tá? Então, bora lá. Então, dado, pessoal,
é o simples observação sobre o estado do mundo, né? Tem dados pessoais, dados de moradia, epidemiológico, laboratório. Então, são aquele valor sem ser processado, sem estar dentro de um contexto, né? Então, é um dado bruto. Agora, quando o dado for processado, for analisado dentro de um contexto, ele vira uma informação, certo? E aí, a diferença para um conhecimento é quando a gente, dentro dessa informação, a gente aplica regras. Então, aí vira conhecimento, tá certo? Então, isso é muito importante vocês terem noção, porque isso é a base de tudo, né? Acho que o pessoal de informática estuda muito isso, né? Base de dados, esses conceitos, então é bem interessante, tá? Então, aqui é tudo aquilo, só para simplificar, eu tenho um dado, dentro de um contexto, eu vou ter uma informação, tá certo? Quando eu aplico uma regra, tá? Eu tenho um conhecimento, certo? Para que eu tenha esse conhecimento? Para tomar uma decisão. Né? Isso tudo dentro de um processamento, né? De uma análise, para um processo de decisão, dentro da área de saúde. A gente está dentro dessa área. Então, fluxo de informação em saúde, para fazer uma avaliação em uma situação de saúde. Então, tudo isso é para o gestor, para aquela pessoa, né, que está ali, para poder tomar uma decisão. Ter aquele dado. Então, tem várias ferramentas que faz todo esse processamento, né? A gente não vai entrar em detalhes mais mais hard, né, como se diz. Mas a gente vai falar dos conceitos, né? Até porque a disciplina, né, o tempo não dá, certo? Então, isso tudo é o que acontece, certo? Agora, a segunda questão, né? A segunda questão é o seguinte. Se alguém já viu, já estava a resposta lá, mas eu esqueci de tirar. Bora lá, continuando aqui, avançar. Verdadeiro ou falso? Dados primários são dados já existentes em algum repositório, arquivados, registrados, processados ou publicados? Isso é verdadeiro ou falso? O que são dados primários? Tem dados primários e secundários, né? Pronto, já. Então, a maioria disse que falso, né? Então, vocês sabem a diferença de dados primários para dados secundários? Quem sabe aí? Quem poderia me falar? Bora ver. Alguém queria complementar aí? Yolanda. Bora lá, Yolanda. Boa noite. Dados primários são adquiridos direto por uma pesquisa, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar uma determinada população, eu vou lá direto nessa população e adquiro os dados primários. Já dados secundários são quando eu vou e tiro esses dados, por exemplo, do DataSUS, que outra pessoa já colheu. Exatamente, Yolanda. Aniele, quer complementar? Quer falar alguma coisa? Não, professor, é isso mesmo. Pronto. Só para assim, Aniele e Yolanda, vocês são só de que curso? Só para eu entender. Medicina, professor. E... Eu sou medicina de Caruaru. E a Aniele é de Recife? Ou de Recife. Isso, Recife. Tá. Assim, que são tantos alunos, não se eu não lembrar de um e de outro, tá certo? Então, bora lá. Então, interessante. E o pessoal de TI, entenderam essa diferença de dados primários, dados secundários? Porque o pessoal de saúde já, assim, em pesquisa, já fazem isso, né? Fazer pesquisa em campo, diretamente, né, com os pacientes, isso são dados primários, né? Quando você processa, quando você, né, arquiva, quando você publica em um artigo, em alguma coisa, isso já vira dados secundários, certo? Então, bora lá. Então, deixa eu passar aqui. Então, aqui, só para dizer, dados primários são aqueles dados levantados diretamente na população, né, pesquisada, como a gente falou. Os secundários são aqueles que já
existentes, tá? Eu tenho que tirar, peraí. Ups, peraí. Só um minuto. No slide eu já boto a resposta. Deixa eu voltar lá para o... Peraí. Para o carro. Bora ver nosso ranking. Eu vou botar aqui, Aniele está em primeiro. Tá certo? Que ela foi rápida e está respondendo certo. Mas aqui está Ioda, essa é Yolanda, né? Eduardo e José Lucas, tá? Próxima questão, bora lá. Verdadeiro ou falso? Os dados não precisam ser acessíveis, pois a acessibilidade não é um dos 8 princípios de dados. Isso é verdadeiro ou falso? Fala, Aniele, pode dar sua opinião aí. Falso. Falso. Certo, bora ver aqui. A maioria disse que é falso, né? Alguém quer comentar? Aniele, quer comentar por que é falso? Professor, é porque ele faz parte dos princípios, né, de dados. Isso. Porque, assim, na verdade, dados em saúde, ele tem que estar acessível, né? Claro que seguro. Outra característica, ele tem que estar seguro. Mas um dos dados, ele tem que ser acessível. Tanto para o profissional de saúde, a gente vai ver também, e quanto para o paciente, né? Quem é dono do prontuário, dos dados do prontuário do paciente? Me digam aí. É o paciente, é o profissional de saúde ou é a instituição? O que é que vocês acham? Paciente. Aniele. Professor, não sei se a palavra dono seria o mais correto, mas sim, pode falar, professor. Não, estou dizendo assim, dono no sentido assim, quem tem o poder de decisão daqueles dados, né? Quem é o proprietário, né? No caso assim, tá entendendo? Uhum. Mas no caso, o prontuário pertence em primeira escolha ao paciente, não é isso? Isso. O paciente é o que, assim, os dados são dele, certo? Então, ele é que tem, assim, o direito, né, de, a qualquer momento, pedir, pedir acesso. Esses dados têm que ser acessível, certo? Então, ele pode, a gente vai ver, ele pode fazer, a gente diz que a portabilidade dos dados de um hospital A para um hospital B. Com a nova lei, LGPD diz isso. Então, o prontuário, a qualquer momento, você pode ir no hospital e pedir seu prontuário. Certo? Aniele, pode falar. Professor, posso fazer só um adendo, só a nível de curiosidade? Sim, claro. A gente pagou uma disciplina no semestre passado, onde o professor deu um exemplo justamente em relação a isso, que o prontuário pertence, né, em relação à primeira escolha ao paciente, e em casos que... E ele deu o exemplo, né, de uma menina de 15 anos que estava grávida, mas não queria falar para os pais. Os dados é da menina de 15 anos, então quem decide o que vai fazer com aquilo seria justamente ela. Isso passa a ser a segunda escolha, no caso dos pais, quando a gente fala de crianças menores, Exato. mas sempre pertencia aos pacientes. Era só isso mesmo, professor. Obrigada. Não, exato. Isso aí vem aquele, se for menor, quem é o tutor, né? Quem é, aí vem a lei, né? Os direitos, entra no outro campo, né? De menor, se é emancipado, depende muito, aí tem que analisar. Mas o paciente assim, é o que decide o que fazer. O paciente, se quiser, assim, pode pedir exclusão de algum dado, em qualquer área, tá? Assim, essa lei diz isso. Aí seria uma outra aula a gente discutir. É interessante, quem se interessar, assistir a palestra da advogada falando sobre a lei, que ela fala tudo sobre isso. Certo? Então, a gente vai ver agora os princípios, né, da lei, ou os princípios, né, dos dados. O que é que eles precisam ser? Deixa eu mudar agora aqui para o
o slide. Pronto. Então, os 8 princípios diz o seguinte: diz que os dados têm que ser completos, né? Todos os dados são disponibilizados, né? Então, ele tem que estar completo, né? Então, tem que ser preenchido, porque, às vezes, o que é que acontecia? Principalmente quando... Acontece muito quando é manual, assim, nem sempre preenchia toda a ficha, né? Deixava algum campo em aberto, ou não preenchia, né? Quando a gente informatiza, né, passa a fazer um prontuário eletrônico, a gente consegue fazer o quê? Consegue botar regras, né? Deixa eu só mudar aqui. Consegue fazer regras para que aquele campo não possa ser deixado em branco. Então, ele tem que ser preenchido. Mas no papel, não, né? Você está lá, o profissional de saúde está preenchendo e, sei lá, ele esqueceu de preencher um dado lá. E quando vai ver, há subnotificações, né? Ou, às vezes, o dado é ilegível, que a gente vai ver aqui também, a legibilidade, né? Um dado tem que ser legível. Então, muitas coisas que o digital, né, faz com que esses princípios sejam aplicados, que é ser completos, ser primários, vindo lá da fonte, né, do paciente, seja de onde for, ser atualizar toda vez os dados em saúde, você tem que atualizar os dados do paciente, seja o que for, né? Tem que estar acessível, né? O paciente tem que ter essa acessibilidade, tem que ser processáveis por máquina, né? Porque aí vem aquela coisa, o dado virar informação, né? Para virar um conhecimento, para tomar uma decisão. Então, esse dado tem que ser processável por máquina, não pode ser discriminatório, certo? De algum tipo de coisa, né? Não pode ser proprietário, né? Do dado de saúde, público, no caso, certo? E livre de licença. Então, aqui são 8 princípios de dados em saúde pública, tá certo? Então, vocês vão ver também com NARA, né, Sistema de Informação em Saúde Pública. Então, ela vai resgatar um pouquinho desses princípios para usar quando ela for ver, né, os sistemas que existem para você capturar esses dados, certo? Agora, dúvidas? Tranquilo? Podemos continuar? Próxima questão, qualquer coisa, levante a mão, tá? Qual dos itens abaixo não é característica de um dado? Então, vou botar algumas características, tá? Bora ver o ranking. Ranking. Pronto, continuou, né? Pedro aumentou, né? Acho que Yolanda, né? Na frente, João, certo? E Aniele está lá, também lá em cima. Bora lá. Próxima questão. Qual essas características não é uma característica de dado? O dado não é contextualizado, não é desatualizado, eu já falei até, né? Então, bora ver lá. Aniele, qual é a sua opção aí? O dado, no caso, professor, ele teria que estar atualizado. Então, a resposta seria desatualizado. Exatamente. É o que a maioria falou aqui, né? Então, assim, o dado, bora ver cada um, né? Característica, ele tem que estar contextualizado, que é justamente o dado tem que estar num contexto para virar informação, então é uma característica. Ele tem que estar dentro de um contexto, tá? Ele tem que ser relevante, certo? Ele tem que ser legível. Agora, o dado tem que ser atualizado, ele não pode estar desatualizado, tá certo? Então, isso é. Então, bora ver aqui nas características. Peraí, cadê? Deixa eu passar aqui. Eita. Pronto, aqui tá as características, né? Disponível, eu já adiantei, né? Tem que estar correto o dado, certo? Tem que ser legível, que eu já falei, atualizado, tem que estar num contexto, tem que ter relevante e tem que ser disponível.
Eu sempre gosto de botar essa imagem, aquela coisa do legível, né? Antigamente, quem entendia, né, as receitas, né, dos profissionais de saúde era só os farmacêuticos, né? Que entendiam qual era o remédio, não sei o quê. Hoje em dia, graças à pandemia, né, aqui no Brasil, tudo virou digital, né? Certificado digital. Hoje em dia, você vai no médico, seja presencial ou por teleconsulta, né? Depois o médico manda por mensagem a receita, né? Digital, você vai na farmácia, mostra a receita já no sistema, ele já dá baixa, tudinho, não tem esse problema. E aqui, né, é uma sátira, né? Fui ao médico e ele receitou o mapa, que é um monte de garrancho, né? Então, assim, tem que estar legível, né? Então, isso são as características dos dados, né? Então, bora lá, continuando aqui. Cadê? Deixa eu passar. Opa. Pronto. Então, aqui das características, né? Vocês veem que, assim, antigamente era tudo, ainda acontece, né? Existe o SAMI, né? SAMI, quem não é de saúde, é o local onde ficam os prontuários, né? Então, aqui, né? É o prontuário físico, tá? Então, existe um local no hospital onde fica o prontuário. Então, imagina, né? Você quer um prontuário de um paciente. Então, você vai lá, vai no SAMI, pede esse prontuário, ele vai, o profissional que está lá vai procurar nas estantes, ou se não, a pilha, né, de pacientes, né? Lá no HC, tem um carrinho, né? Alguém já teve alguma experiência de ir no SAMI, aqui o pessoal de saúde, de medicina? Aqui lá no HC, não sei qual é o período que vocês estão, né? Mas é bem assim, bem complexo, né? Alguém já teve ou não? Eu não tive a oportunidade, professor. Não, né? Qual é o período que tu tá, Aniele? Terceiro. Ah, tá, terceiro. Ah, tu teve agora coco, não foi comigo? Não, eu não paguei coco ainda não, professor. Ah, tá. Porque coco é no segundo, constando conhecimento. Certo. Então, assim, além disso, né, o prontuário físico ocupa espaço, né? Tem todo um mofo, né? Aquela coisa. E aí vocês devem pensar, o pessoal de saúde, né? Mas o digital, e se faltar o internet? E aí? O que é que a gente faz, né? Alguém de TI tem uma solução para isso? Como é que a gente faz? Então, eu acho que primeiro, não deixar faltar a internet. Primeiro é esse. E acho que o segundo seria deixar pelo menos um backup assim, mais recente, importante, localmente. exato. E as mais antigas, assim, definiriam um prazo, um range de anos de utilização de dados, e deixaria uma parte local e outra parte na nuvem. Eu acho que seria essa uma solução legal. Exato, tem que ter planejamento, né? Ter uma rede local, sei lá, com os pacientes que já estão atualizados, assim, no hospital atual, né? Alguma coisa, sei lá, um planejamento bem estruturado, né? Aí eu digo assim, num banco mesmo. Vou fazer uma analogia. Antigamente todo mundo ia num banco, né? Ia lá fazer depósito, apesar que dinheiro a gente para depositar tem que ir. Mas, assim, transação, não sei o quê. E quando falta internet em banco? Todo mundo espera, né? Aí outro deve perguntar, mas saúde não pode esperar. Né? Isso aqui está dando com vidas, né? Mas a gente tem que encontrar soluções. Hoje em dia, né, existem formas de replicar, né, uma mesma base de dados, sincronizar para que você possa ter aquela informação naquele horário acessível, por isso a acessibilidade. O dado tem que ser acessível quando você precisar dele, principalmente na saúde. Então, é muito importante ter essa visão, né?
de como deixar, né, o dado acessível, certo? Então, aqui algumas ilustrações, né, do prontuário em papel e do digital, até a forma de organização, a rapidez, né, com que você consegue a informação. Existem os sistemas de apoio à decisão, que isso seria outra aula, né, que já faz usa inteligência artificial para pegar esses dados, né, e dar lá opções, né? Não é que o sistema vai substituir o profissional de saúde. Ele vai dar opções, né, para que o profissional escolha de forma mais rápida. Enquanto, imagine se um profissional fosse ter que ler todos os prontuários, analisar na literatura, baseado em evidências, qual seria o melhor tratamento para aquele caso, ver outros casos. Então, a inteligência artificial faz isso em segundos, né? Então, faz toda essa análise e dá para o profissional, ó, eu tenho isso, isso e isso, baseado em isso, nisso e naquilo, no seu paciente. Então, de acordo com a característica dos seus pacientes, tem essa tendência aqui, tem esses tratamentos que pode dar certo ou não. Então, o profissional vai tomar a decisão, mas o sistema ajuda na tomada, né? Ajuda a fornecer a informação de forma rápida, precisa, né, e confiável, certo? Então, isso é muito importante, vocês têm essa noção de como fazer. De novo aqui, já... Olha lá. Faz de conta que ninguém viu. Bora lá a pontuação. Yolanda ainda está lá, Lucas, né? Próximo. Os dados abertos, quando alguém solicita a utilização para acessar, utilizá-los, verdadeiro ou falso? Os dados são abertos, desculpa, eu li errado. Os dados são abertos quando alguém solicita autorização para acessá-los ou utilizados para qualquer finalidade. Aniele? Eu creio que seja falso, professor. Por quê? Me dê a sua opinião. Então, porque ele fala quando alguém, não é qualquer pessoa, né? Existe, como é que eu posso falar? Tipo, ele tem que ser acessível, mas... Professor, desculpa, eu não tô... Vamos lá. Os dados... Primeiro, Os bora dados... pensar o Desculpa. seguinte. Dados abertos, né? O que seriam dados abertos? Luiz, ajuda aí, Luiz. Oi, dados abertos, eles não estão sujeitos à restrição de privacidade. Então, assim, nem segurança ou privilégio de acesso, entendeu? Então, basicamente, pelo nome ser aberto, a gente tende a entender que todas as pessoas poderiam acessar esses dados sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de autorização prévia. Basicamente é isso. Exatamente. Quando a gente diz que alguma coisa está aberta, né? Qualquer pessoa pode ir lá. Tipo, sua casa está aberta. Então, qualquer pessoa pode entrar na sua casa. A porta está aberta. Certo? Então, vou fazer essa analogia. Então, está aberto, está lá livre, tá? Qualquer um vai entrar, ladrão, cachorro, então está indo e vindo. Então, dados, a mesma coisa. Quando eu digo que eu deixo meus dados abertos, então qualquer um pode ir lá pegar, pode utilizar, não precisa de nenhuma autorização, certo? Exemplo, dados públicos são dados abertos. É a transparência, não é isso? Do governo. Então, são dados abertos. Qualquer pessoa tem o direito de ver o que é que está acontecendo. Tá certo? Então, tipo, dados de gastos financeiros do governo. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Dados abertos são aqueles que deixam qualquer pessoa pegar. Entendeu, Aniela? Perfeito, professor. Pronto. Alguém está com mais alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui. Então, ó, dados abertos, quando qualquer pessoa pode, já falei, livremente acessar, né?
Então, tem uma licença aberta, né? Open Lodgman International, certo? Tipo assim, até na parte educacional, né? Existe um livro, né? Você pode... A licença aberta, né? Tem vários tipos de licença. Então, você pode publicar um livro do tipo que você quer que as pessoas comprem. Então, você não pode reproduzir, tirar cópia, né? Porque você tem uma certa restrição, mas você pode, se você botar numa licença aberta, então você pode copiar, distribuir. Então, isso são dados abertos, certo? Isso é muito importante ter essa noção, certo? Então, tem as leis, né, dos dados abertos. Se o dado não pode ser encontrado, né, ou indexado na web, ele não existe, certo? Então, isso são dados abertos, certo? Se não tiver aberto e disponível em compreensível por máquina, né, então ele não pode ser reaproveitado. Então, não pode dizer que ele é aberto, eu não posso reaproveitar, tá certo? Então, se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil, ele não é aberto. Então, se você quiser deixar um dado aberto, você tem que seguir essas leis. Tá? Você tem que deixar na web, né, indexado, certo? Tem que ser um formato que as pessoas, a máquina possa entender, ele é aberto. Você pode replicar, distribuir, tá certo? Então, a gente chama, né, assim, quem é mais da parte de TI, criar web services, né, assim, um repositório onde você pode pegar aqueles dados, até montar, né, visualizações, tá, com aqueles dados abertos para algum estudo, né, para alguma análise, certo, para alguma comparação. Tá certo? Agora, dados em saúde é muito importante você não identificar quem? O paciente. Você tem que fazer a anonimação, certo? A gente vai falar sobre isso, porque você não pode. Quando você vai lá no DataSUS, né, pegar os dados epidemiológicos, você vai pegar dados, são dados abertos, mas são dados gerais. Não é dado específico de um paciente. São dados da população em geral, quantidade de mortos, né? Quantidade de nascidos vivos. Isso aí vocês vão ver, né, na próxima aula de sexta-feira, tá certo? Mas aí vocês têm que entender que esses dados são abertos. São dados que são processáveis por máquina, são replicados, né, e são indexados na internet, certo? E dados abertos, existe um site, né, no governo que você pode ir lá, tá? E buscar dados, esses dados. Você pode ir lá, pegar esses dados, brincar, fazer alguma pesquisa, fazer alguma comparação, que é lá dados.gov.br, certo? Aqui na parte de Recife, né, também tem. Então, dados públicos, geralmente, eles botam esses dados abertos, da transparência, tá certo? Aí tem dados.recife.pe.gov.br. Então, lá vocês conseguem, aqui, ó, vocês conseguem ver visualizações, ver consultas, então vocês podem brincar um pouquinho em várias áreas, tá? Não só em saúde, finanças, mas também tem a área de saúde, certo? Interessante o seguinte, atualmente com a pandemia, né, existe os dados, né, no começo era de quem teve, né, Covid, quem não teve, quantidade de mortos, né? Agora com a vacinação, quem foi vacinado, isso tudo são dados abertos. Você vai lá, busca aquele dado e você pode fazer aqueles gráficos, pode fazer alguma análise de uma região específica, tá certo? Você pode brincar com esses dados. Então, mas o que é que às vezes acontece? Muitas vezes, esses dados são subnotificados. Alguém sabe dizer o porquê esses dados são o que é subnotificação? Para quem é da área de TI, vocês sabem o que é subnotificação? Sim, não? Botem aí no chat, só para a gente...
Sei não, Pedro não sabe. Quem mais? Só Pedro? Então todo mundo conhece o que são dados subnotificados. Acredito que... Deixa eu ver aqui. Luiz, acho que... Aniele, fale aí. Quer explicar para o pessoal? Eu só creio que os dados subnotificados são aqueles que são notificados menos do que deveria, como o senhor falou anteriormente. Por exemplo, em relação à Covid, né? A pessoa chega com os sintomas, porém não faz o teste. E aí ela é enviada para casa com sintomas, como sintomas gripais. Talvez ela até esteja com Covid, mas como não fez o teste, ela não entra nos dados, né, como tendo de fato a Covid. Então eu vou ter uma subnotificação da quantidade real de casos de Covid-19. Isso. E às vezes não só isso, Aniele. Luiz, quer falar alguma coisa? Pronto, eu ia só dizer que era tipo isso que a Nelly falou, porque a grande maioria dos dados não, que são subnotificados, eles ficam de fora das estatísticas, né? Das estatísticas oficiais, no caso. Então, Exato. tanto entra pessoas que não fizeram os exames, no caso do corona, tanto quanto, sei lá, dados de acidente de trânsito, por exemplo, que aí eles não foram notificados pelas autoridades, etc. Então, o número real, ele é diferente do que é apresentado para a gente. Então, isso tudo em detrimento justamente dos dados subnotificados. Exatamente. Então, dados subnotificados são dados que acontecem, real, mas não são notificados no sistema. Ou dessa maneira que a Aniele falou, as pessoas não fazem os testes, tá? Ou tem outra, elas fazem o teste, fazem lá, vão na unidade, vão na instituição de saúde, mas o que é que acontece? A unidade de saúde faz a fichinha dela manual e não passa para o sistema, né? Então, aquele dado fica na ficha lá, na unidade. Então, não há esse processamento. Não é? Então, assim, eu não sei se vocês conhecem, mas o sistema, a maioria de TI não sabe, não sei o pessoal de saúde, mas o sistema de saúde é tripartite. O que é tripartite? É município, estado e federação. São 3 eixos, tá? O município, os dados do município, daquela cidade, né, daquela unidade lá de saúde, os dados dali são registrados no sistema e são passados para onde? Para o Estado, onde o secretário do Estado de Saúde vê os dados do seu Estado. E depois, esses dados são consolidados e são enviados para a federação, que é o país, onde o ministro da Saúde vê o Estado como um todo, né, a situação do país, certo? Mas acontece o seguinte, que às vezes um município lá do interior tem uma quantidade de casos, né, de Covid, mas não botou lá no sistema. Não, por que não botou? Não tem computador, não tem internet, né? Não tem infraestrutura adequada. As pessoas fazem o teste, mas está tudo nas fichas. Ou se não, não sei se vocês já viram, acontece muito, assim, quando eu vejo jornal, os dados são esses, mas o estado do Amazonas, não sei o quê, não indicaram, né, a quantidade de casos no dia. Alguma coisa aconteceu, tá? E acontece muito. Então, na verdade, aqueles dados que estão ali no jornal não são os dados reais, tem muito mais do que aquilo. Então, isso assim, isso só vai, assim, nunca vai ser 100%, mas, assim, só vai ser quando tiver tudo informatizado, porque tem esse processamento, certo? Aconteceu uma coisa comigo, que, assim, vou fazer contar, né, um caso comigo, que eu fui fazer lá no HC até, eu fui fazer vacinação, se eu não me engano, foi meningite, não, foi... Eita, me esqueci agora, que são 3 doses, tá?
eu fiz a primeira dose, hepatite, lembrei agora. Fiz a primeira dose, depois de 30 dias tinha que fazer a segunda, ou depois 6 meses eu fazia a terceira, tá? Aí eu fiz a primeira, legal, lá no HC. Fiz a segunda no HC, legal. Aí eles anotaram, eles me deram a carteirinha, né? E tá. Aí depois eu me esqueci, na verdade, né? Depois de 6 meses me esqueci e perdi aquela carteirinha de vacinação do HC. Aí eu fui lá depois, né? Perguntar quando é que eu deveria fazer a terceira dose da vacina. Aí cheguei lá, a moça fez, olha, você fez aonde essa vacina? Aí eu, por quê? Aí ela fez, porque se você não fez aqui, você vai ter que refazer de novo as 3 doses, porque a gente não é conectado com o sistema do SUS. Então, as vacinas do HC não é conectado com o Conect SUS, que é o aplicativo do SUS, né, onde aparecem as vacinas, que aparece do Covid, né? Então, se eu tivesse tomado a vacina em outra unidade ou em outro hospital, eles não tinham como ver que eu tomei aquela vacina, porque o sistema não era interligado. Ou seja, sorte minha que eu fui lá, aí ela pegou no sistema do HC e viu as datas que eu tomei, e eu poderia tomar outra. Então, isso acontece. Às vezes, o sistema de uma unidade, de um prefeito, sei lá de onde, tem parceria com uma empresa privada e há um prontuário, não sei o quê. Então, está lá os dados e não tem a conectividade. A gente chama na área de TI, não tem a interoperabilidade. O que é isso? É a troca de informação. A gente vai ver daqui a pouco. Eita, tem que ver o horário, né? Daqui a pouco já são 7 horas. Então, isso é muito importante, pessoal. É a troca da informação. Às vezes não tem entre sistemas. A gente chama também de padronização. Às vezes, hoje em dia está mudando muito. O pessoal de TI faz um sistema com esses dados e o que é que acontece? Eles fazem a base de dados de como é que eu digo para o pessoal de saúde entender? A gente chama de dicionário de dados, né? A estrutura, cada sistema tem uma estrutura diferente. Então, um dado de um hospital A não conversa com os dados do hospital B na hora que eu for enviar esses dados. Está entendendo? Então, é muito complicado, porque não tem uma lei que obrigue isso. Existem recomendações. Hoje em dia está mudando muito. Hoje em dia existe certificados. Lucas, eu e colegas estamos na faculdade e a internet está péssima. Tudo bem. Tudo bem, Lucas. Está sendo gravado, aí depois você assiste, tá? Então, pessoal, é o seguinte, padronização, eu vou adiantando, tá? Senão, assim, vai extrapolar a aula. Padronização é isso. Existem dicionários de dados. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É bem interessante essa parte. Eu vou passar, tá? Essa parte... DataSUS, tá? Que eu já falei, é o sistema do governo, onde junta todos esses dados, tá? Aí existe o CadSUS, o TabNet, que são sistemas, tá? O DigiSUS, que hoje não é DigiSUS, é o ConnectSUS, tá certo? O CadSUS é o sistema de cadastro dos profissionais de saúde. O TabNet é justamente o epidemiológico, onde vocês encontram as informações. Aqui, a questão das leis, né, da lei LGBT, todos os profissionais não precisam se adequar? Precisam, sim. Tá? Essa lei diz isso, né?
essa lei disse o seguinte, né? Já falei, começou tudo na Europa, né? Essa lei de proteção, tudo começou com aquele vazamento na época da eleição de Hillary Clinton com Trump, né? Que o Facebook vazou informação, aquela confusão toda. Aí, não sei se vocês lembram, mas a Europa se juntou e criou a Lei de Proteção de Dados, tá? E, com isso, o Brasil, só em 2018, criou a lei aqui, mas só entrou em vigor em 2020, então toda empresa tem que ter, né? Tem que seguir, senão é multada, tem uma sanção. E nessa lei tem alguns requisitos, né? Tem que ter o titular, o controlador, o operador, e criou uma nova função, que é o DPO, né? Que é o Data Protection Officer. Então, toda empresa tem que ter um profissional responsável pelos dados. Então, se essa empresa não tiver, ela é autuada, certo? Qualquer empresa tem que ter um responsável. Assim como, vou dar um exemplo, na engenharia civil, toda a construção civil tem que ter um engenheiro responsável pela construção, certo? Então, agora, toda empresa que mexe com dados tem que ter um responsável. Então, essas novas tecnologias estão criando novas funções. Então, assim, ela acaba com algumas funções e estão criando novas, certo? Tranquilo, pessoal? Desculpe eu estar correndo, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, tá? Agora vem a interoperabilidade que eu falei, né? Aqui está um exemplo, tá? Eu tenho aqui o sistema, né, de saúde, eu tenho o hospital A, B e C, eu sou atendido no hospital A, tá? E, de repente, digamos, lá no interior, sei lá, em Caruaru, no hospital A, fui atendido, fiz todo o meu prontuário lá, legal, fiz tudo lá. Venho para Recife. Tem um piripaco aqui. Vou para o hospital aqui. Você acha que o hospital daqui sabe minha história clínica, lá de Caruaru? O que eu tive antes? O que é que vocês acham? Vocês acham que sim ou não? Não. Não. Agora que o governo tem um projeto de saúde digital, está tentando unificar, ter um prontuário único público, né? Em qualquer instituição pública vai ter o mesmo prontuário. Agora, particular, não. Então, tipo, dependendo do seu plano de saúde, você vai para sei lá, um Apvida, você vai não sei para onde, cada um tem um prontuário e eles não se comunicam. Por quê? Porque a estrutura dos dados é diferente de cada um, tá certo? E interessante, pessoal, não vou citar nomes, tem uma empresa muito famosa aqui em Recife que implantou o prontuário num hospital, também muito famoso aqui, certo? Que esse prontuário desse hospital, ela implantou em outro hospital que ficava na rua da frente e era totalmente... A estrutura de dados era totalmente diferente. O mesmo prontuário, o mesmo sistema. Ou seja, claro que eram 2 hospitais com o mesmo sistema, mas eles não se comunicavam. É incrível, mas acontece. Mas, hoje em dia, estamos lutando, que eu digo assim, a comunidade de informática médica, para que haja essa interoperabilidade. Tá? Existem vários padrões, existe o HL7, aí a gente vai entrar em detalhes, tá certo? Existem vários estudos, pesquisas nessa área, tá certo? Como fazer isso? Então, hoje em dia, para que uma empresa queira desenvolver um software, um prontuário eletrônico, ela tem que seguir a certificação padrão ouro, certo? Que aí tem uma norma,
né? Tem requisitos que é de segurança, de padronização, de interoperabilidade. Então, o sistema, o prontuário, tem que seguir tudo isso para receber a certificação, tipo a ISO, né? ISO não sei quanto, para que ela seja aplicada. Isso é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Acho que a professora Magdala falou na primeira aula, tá certo? Então, existe isso. Então, aqui, ó, padrões. Pronto, aqui é um exemplo. Eu tenho uma ficha clínica, pessoal de saúde, né? O pessoal de informática já entende melhor. Eu tenho uma ficha clínica aqui, onde tem vários campos. E por trás dela, o que é que eu tenho? Eu tenho uma base de dados. Então, eu tenho, tipo, o nome do usuário. Eu tenho um campo com nome. Eu tenho o ID, né? Eu tenho alguns campos que caracterizam e tenho as relações entre eles, né? Eu tenho um médico que esse usuário tem tal médico, tem paciente, tá. Então, o que é que significa? Esse dicionário de dados num sistema tal, ele bota essa nomenclatura, assim, digamos que ID médico, digamos que outro sistema bota, no lugar do ID, bota MED, nome, underline, MED. Ou seja, não bota uma mesma padronização, não padroniza. Então, na hora de comunicar, esse ID médico, eu estou falando uma linguagem bem simples, tá? Eu vou pegar os dados desse sistema e jogar para o outro. Então, quando eu pegar esse ID médico para o nome médico, ele vai dizer, opa, onde é que está? Não está. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer um parse, né? Assim, tem que fazer uma transformação. Isso custa. O que é que custava? Todo mundo seguir o mesmo padrão, né? de dicionário de dados. É que nem, assim, vamos para computação, para hardware, né? A Apple tem um padrão nela, né? De botar, né? De carregador, digamos assim, né? As outras não. Até hoje em dia, tipo, é Type-C para você carregar. Hoje em dia está seguindo o mesmo padrão, né? Todos os computadores, ou todos os celulares, né? Estão seguindo aquela entrada Type-C. Antigamente, tinha vários tipos de entrada. Então, vamos seguir um padrão para construir software. Ó, tá bom, Liliane, não tem problema não. Estou finalizando. Deixa eu ver que horas são agora. Não sei se vocês estão gostando, mas... então, é isso. Assim. Então, tem que seguir um padrão. Então, padrão em saúde. E, com isso, só para vocês entenderem, existem arquétipos. Arquétipos são padrões internacionais que as pessoas estão criando. Exemplo, esse padrão aqui para pressão arterial. Então, quem quiser fazer uma ficha clínica de pressão vai ter que usar essa nomenclatura aqui, esse dicionário de dados. Posição, esses dados aqui, ó, sistólica, diastólica. Então, existe arquétipos, nesse caso aqui, HL5, ou HL7, desculpa, que já existe o padrão para pressão arterial, né? Pressão. Então, você vai criar uma ficha, segue esse padrão, não inventa, não. Bora seguir um padrão que é já universal, certo? Então, aqui eu já falei, bora passar. Aí tem indicadores, né? Deixa eu ver só a hora para não... Bom, falta 10 minutos, tá, pessoal? Indicadores são aqueles variáveis, né, que vêm dos dados que vocês conseguem fazer as visualizações e tomadas da decisão, né? Então, aqui, ó, eu vou pular, tá? Então, existem alguns indicadores de saúde, que é morbidade, mortalidade, né? Saúde ambiental, saúde de serviço de saúde, que vocês vão ver na próxima aula com a professora Nária. Tá? Então, visualização de dados são o uso de representações visuais por computador para ampliar a cognição. Então,
Aqui, no caso, você construir gráfico, dashboards, né? Visualizações para você pegar aqueles dados e ser mais fácil a tomada de decisão. Aniele, pode falar, Aniele. Professor, desculpa, o senhor falou o quê? Gráficos o quê? Gráfico, dashboards, que é uma palavra em inglês, que são vários gráficos numa mesma tela, certo? Não sei se você já ouviu falar, tá? Então, aqui, vou dar um exemplo. Qual é mais fácil? Eu pegar uma tabela dessa e dizer qual é a média, né? A tendência de, digamos aqui, que é o quê? Sei lá, a pressão de uma certa população. Qual é a média? É mais fácil analisar através de uma tabela ou através de gráficos. Então, eu acho que gráficos é a forma mais correta. Assim, mais correta não, mais fácil e que requer menos cognição, né? Você consegue mais rápido tomar uma decisão, certo? E aqui vou ir passando, tá? Que está tudo gravado, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês vêm, tá? Existe também um conjunto mínimo de dados na saúde, tá? Então, aqui existe, digamos, um prontuário, tem o registro, né, de saúde do prontuário, onde ele tem um conjunto mínimo. No mínimo, se você for construir um prontuário, você tem que ter aquele conjunto mínimo para construir. Se você quiser aumentar esse conjunto de dados, pode. Então, aqui está um exemplo de conjunto mínimo. Tem que ter nome da mãe, sexo. Então, aqui, ó, tem que ter esse conjunto mínimo que a Organização Mundial de Saúde definiu que tem que ter num prontuário, certo? Então, tem algumas coisas que tem que ter aqui, certo? E outra coisa importante, tem a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é uma rede que junta todos os dados, tanto dados hospitalar, dados de saúde da população, de sistemas de informação, tá? Então, isso melhora o atendimento, oferta mais qualidade, mais rapidez, né? Eficiência, certo? Aqui são os sistemas que vocês vão dar na próxima aula. E, para terminar, análise de dados, a gente vai ver, né? E é isso, pessoal. Desculpa eu correr agora, porque assim, a gente dava para ficar discutindo mais. É como eu falei, isso, a nossa disciplina, é muita coisa para a gente ver em pouco tempo. Tá? A gente está até, não sei se a professora Magdala comentou, a gente até vai criar uma nova disciplina eletiva para avançar mais com esse conteúdo. Fazer uma disciplina básica e avançada, tá? Porque isso é só uma introdução para vocês entenderem o que é que a gente quer passar para vocês, tá? Dúvidas? Estou aqui para tirar para a gente fazer o encerramento final. Professor, na verdade, a minha dúvida é sobre o pós-teste. Ele vai ficar disponível até que horário, professor? Então, não vou deixar um tempinho, vou deixar até a aula de sexta-feira, tá certo? A aula é 2 horas, né? Se eu não me engano. Então, vai ser até o início da próxima aula, tá? Até sexta-feira. Perfeito, obrigada. Nada. Gostaram da aula? Foi esclarecedor ou não? O que é que vocês acharam? Avaliem também. Eu vou deixar uma avaliação da minha aula, porque isso é bom feedback de vocês, tá? Digam o que é que não gostaram, certo? Deem sugestões. Eu sei que foi muito corrido, mas a gente está aí para ajudar. E se vocês quiserem, aí eu vou puxar um pouquinho, quiserem fazer projeto de pesquisa, tá certo? Eu tenho alguns projetos nessa área, a gente tem um PIBIC, tem projeto de extensão, quem gostar disso, o pessoal de TI, lá do SIM, eu trabalho com chatbot, com a parte de análise de dados educacional, tá certo? Só falar comigo, tá bom? Então, se ninguém tem mais, brigadão, pessoal. Boa noite e sexta-feira, para o pessoal de Recife, presencial lá no NUTES, tá certo? O pessoal de Caruaru, online, vai ser transmitido, certo? Tchau, tchau para vocês. Vou parar a gravação aqui. E até. E não se esqueçam de fazer as atividades. Beleza.
Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.